Eu gostaria que você abrisse comigo no livro com o nome mais bonito depois de Jesus. Tiago. Abra aí. Pensa no nome bonito. James, conhecido entre os americanos. Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, nós faremos a leitura a partir do verso 19. Tiago, capítulo 1, uma carta com apenas 5 capítulos, mas nós faremos a leitura a partir do verso 19 do capítulo 1 até o verso 27, do 19 ao 27. É um trecho um pouquinho mais extenso, mas uma leitura mais rápida, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui nessa manhã, que Deus te abençoe você e a sua casa, do poder que é no nome de Jesus. Quero aqui já aproveitar para te encorajar. Irmãos, baixe o aplicativo da nossa igreja aí, app é o Lagoinha. Ali você fica antenado, recebendo as notificações de todos os textos que o pastor Márcio tem escrito, os devocionais dos demais pastores. Por lá você acompanha a nossa agenda, a programação inteira. Você tem acesso aos cursos da nossa igreja e dentre outros como pregações. Enfim, baixe o aplicativo da nossa igreja, app, é o Lagoinha. Ou então esteja conectado no site lagoinha.com. Você também consegue ter acesso ao estudo de GC, baixá-lo online também e acompanhar na íntegra. Amém? Então faça isso nessa manhã. Deixou aí aberto na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19. Nós falaremos sobre o poder de ouvir, mas também praticar a palavra de Deus. Ouça e pratique a palavra de Deus. Tiago diz assim, a partir do verso 19 do capítulo 1. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua própria aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar isso incontaminado do mundo. Pai, te agradecemos, te louvamos, nos use, fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, apenas um contexto breve. A carta de Tiago é uma carta escrita antes do Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém está registrado em Atos dos Apóstolos no capítulo 15. Afinal, eles precisavam definir pormenores e maiores acerca da cultura que eles possuíam e dos costumes anterior ao Evangelho de Jesus. O que nós precisamos ter em mente, que quando Tiago escreve essa carta,
ele escreve justamente no ano 47, que antecede o concílio, onde foram definidos que os gentios e os judeus deveriam se abster de alguns costumes que eles possuíam antes de encontrarem ou de serem encontrados por Cristo. As concessões são necessárias ao longo do ministério. Nós não temos como assumir o evangelho sem fazer abnegações, sem abrir mão ou sem fazermos renúncias. E Tiago, este aqui, ele é o Tiago, filho de Maria, o meio-irmão de Jesus, este que só se converteu depois que Jesus ressuscitou, o próprio irmão. Porque nós temos 3 Tiagos registrados no Novo Testamento. Nós temos o Tiago, filho de Alfeu, que era o discípulo, irmão do apóstolo João. Este Tiago não é esse aqui. Aquele é o discípulo, que faz parte dos 12. E também nós temos um outro discípulo, que faz parte também dos 12, que é o Tiago, filho de Zebedeu, que não é este aqui. Este aqui nasceu de Maria, a mesma mãe de Jesus Cristo. E este também foi filho de José. Então Tiago se tornou também um apóstolo, apesar dele não ter sido um discípulo. Obviamente que para ser apóstolo era necessário ver Jesus, desde o seu batismo no Jordão até a sua assunção aos céus. Mas o mais interessante, quando Tiago escreve essa carta, ele logo no início aqui introduz que ele está escrevendo as 12 tribos da dispersão. O que isso quer dizer? Irmãos, os judeus que haviam se convertido a Cristo, não se engane, nem todo judeu crê em Jesus. Aliás, eles creem que Jesus ainda virá em grande parte dos judeus. Esses judeus que eu estou descrevendo são chamados de judeus ortodoxos. Os judeus que creem em Jesus são chamados de judeus messiânicos. É por isso que agora Tiago vai escrever, por ser também judeu, aos irmãos judeus messiânicos, que creram em Jesus, mas que saíram fugidos das suas terras natais por causa da intensa perseguição. Em uma passagem, Jesus disse que era necessário ele dividir a casa, colocar pai contra filho e filho contra pai. Parece assustador quando nós fazemos a leitura primeira desse verso. Mas o que Jesus está dizendo é que no contexto judaico, quando eles se convertiam a Cristo e os pais não, havia ali imediatamente um cisma, uma ruptura, uma divisão. Alguns judeus expulsavam seus filhos de casa porque eles criam em Jesus. Eles não aceitavam Cristo como Deus. Justamente são os judeus ortodoxos que pedem a Roma a morte e a Pôncio Pilatos para que fosse solto Barrabás, um judeu criminoso, e crucificasse a Jesus, para você ter uma ideia. Então Tiago está escrevendo para esses judeus que fugiram, e logo no início ele fala sobre a importância da gente ter alegria nas provações. Ah, irmão, se tem um momento que a gente está sendo provado, é agora. Só neste período, irmãos, nós podemos escrever mesmo livros. A nossa geração, desde o ano 80, ou até mesmo do ano 70, alguns e 60, já estão vendo guerras, pandemias, terremotos avassaladores e dentre outros intempéries da natureza. Irmãos, nós temos visto de tudo. Uma nação que tem experimentado muitas provações, mas a provação
é a melhor maneira de forjar o caráter do cristão. Depois Tiago pede para buscarmos por sabedoria. Afinal, como nós viveremos sem sabedoria? É necessário buscar a sabedoria do alto. Essa sabedoria que Tiago diz, meu irmão e minha irmã, não é encontrada em livros, não é uma receita. A gente não dá passos para encontrar sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é uma pessoa e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós temos a Cristo, nós temos também a sabedoria, e mesmo assim devemos continuar clamando por ela. E depois, antes da gente chegar no capítulo, no mesmo capítulo, ele fala sobre as divisões entre pobreza e riqueza, que deve haver um contentamento nos corações daqueles irmãos. Eles, judeus, que estavam acostumados ao domínio, alguns que saíram das suas terras, começaram a experimentar escassez e falta, mas que eles deveriam apresentar-se diante de Deus com gratidão. A riqueza sempre tem um propósito: abençoar a pobreza de alguém. E a pobreza também aponta para um propósito, que nós somos insuficientes e sempre dependeremos de Deus. Mas agora ele chega nos versos 19, depois de falar da tentação e da provação, ele diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Olha como é que Tiago trata essas 12 tribos, que assim eles chamam de forma simbólica, dizendo que eles são irmãos. Justamente uma igreja é uma igreja de irmãos. Quando perguntaram para Jesus, disseram: Senhor, o Senhor não vai ver a sua mãe, que está lá fora batendo a porta, e os seus irmãos? Ele disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos, senão estes que estão aqui e que fazem a vontade do meu Pai? Irmão, ser irmão é muito mais do que da paz do Senhor. É realmente se colocar à disposição do seu irmão em todo tempo. Cada um esteja pronto para ouvir. Ah, irmão, nós estamos vivendo um período que nós só queremos falar, falar e falar. Nós não gastamos, e eu falo especialmente por mim. Irmãos, a impaciência por muitas vezes me consome. Isso é eu já estou aqui aproveitando para confessar o meu pecado. Irmãos, eu muito menos ouço do que falo. Aliás, eu mais ouço do que falo. Não, eu mais falo do que ouço. Irmãos, parece que eu tenho necessidade de falar. E às vezes a gente tem uma oportunidade ímpar em ouvir as pessoas. Mas a sabedoria também consiste que até aquele que está em silêncio se passa por sábio. A gente quer falar de tudo, quer comentar sobre tudo. E Tiago está dizendo que nós devemos estar mais prontos para ouvir do que para falar. Ele diz: mas seja tardio. O que é ser tardio? Demore a falar. Ele está dizendo que nós não devemos falar? Não, porque às vezes as palavras ferem no momento errado. Talvez conselhos são errados. As palavras têm o poder de trazer vida e a morte. Ou ela mata sonhos, ou elas também vivificam sonhos, projetos. As palavras é as causas da gente se dividir tanto. O que mais hoje consome uma família? As palavras, fofoca, calúnias, xingamentos, denúncias. Isso é por meio de palavras. Tiago não está dizendo para sermos uma igreja muda, no sentido de falar. Tiago está dizendo que a sabedoria nem sempre nós temos que falar alguma coisa. Às vezes, ouvir, estar atento. Ele diz assim:
E também sejam tardios em ficar irado. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, cuidado com uma vida iracunda. Ah, irmão, como esse texto me fere. Pensa numa pessoa agitada. Sou eu, nervoso por natureza. Irmãos, e é um desafio todos os dias eu me amansar, porque afinal, uma das principais características de um pastor é a mansidão de espírito. E não só um pastor, mas uma ovelha. Ela precisa aprender com o seu bom pastor, que é Jesus, que disse lá em Mateus: eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, a ira tem nos atrapalhado tanto. Nós damos como que coice nas pessoas o tempo todo, respostas duras. A Bíblia diz que a resposta branda é como colocar sobre uma bandeja de bronze os frutos para o alimento. A resposta no tempo certo, ela vem como uma flecha que acerta o alvo. É por isso que nós devemos ter cuidado com a ira. E Tiago está escrevendo, porque os judeus, eles tinham mania de repetir a Torá, falar o tempo todo. Eles eram praticamente os paladinos da verdade. Eles tinham resposta para tudo. Você já viu gente assim? Tudo ela sabe. Parece que ela formou na medicina, na política, na advocacia, é carpinteiro, pintor, pedreiro, é de tudo, joga bola, igual o pastor Luizinho, fala que joga bola, faz de tudo. Irmão, gente que só fica falando o tempo todo ele quer dar um pitaco, não, isso está errado, faz assim. O judeu tinha essa tendência, ele achava ser o dono da verdade. E os gentios recém-chegados tinham mania da tagarelice. O que era isso? Fofoca. Porque os gregos gostavam de filosofia. E filosofia é pensar e falar. Irmãos, tinha um lugar só para disputar. Quem falava mais bonito chamava ágora. Imagina, um lugar só para disputar quem tem uma melhor retórica. Mas aí, Tiago está explicando que é melhor a gente ser ouvinte do que falante. Pode parecer óbvio, mas é por isso mesmo que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Irmãos, o peixe morre pela boca. O que tem de pastores e homens e pessoas que tropeçaram no próprio falar. Mas ele diz que, acerca do tema, por que nós devemos ouvir e praticar? Porque também não basta a gente só colocar os ouvidos o tempo todo às escrituras e não colocá-las em prática. Agora Tiago começa a dizer, porque a ira humana ainda não produz a justiça de Deus. Essa ira que a gente paga na mesma moeda. Se me feriu, eu vou ferir também. Pisou na bola, eu vou pisar na bola também. Isso não é de Deus, meu irmão. A Bíblia até nos ensina muitas vezes a levarmos o prejuízo para casa. Isso é ser cristão. Pode não ser justo aos olhos naturais, mas aos olhos de Deus é. É gracioso isso. A gente virar a outra face, não levar o nosso irmão em juízo. Nós devemos aprender com Jesus. Parece que a gente está experimentando o momento de cristianismo da força da espada. Ah, pisou na bola, a gente está cortando a orelha. A gente está dando rasteira, pagando na mesma moeda ou pior. Irmãos, o cristão não pode ter essa postura. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Irmãos, a nova criatura, ela deixa tudo para trás e as coisas se fazem novas. E ela começa, olha aqui, ó. Acolham
a mansidão, com mansidão, a palavra implantada. Quando Jesus pregou para os discípulos, a palavra estava sendo implantada dentro do coração de cada um deles. Os mandamentos, o cumprimento das profecias. Acolham, o que é acolher? É receber, guardar. Então guarde com mansidão a palavra implantada em vocês, afinal, eles estavam sendo perseguidos em outras terras e eles precisavam manter a chama acesa da esperança. Como que eles poderiam manter a esperança viva? Guardando a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, parece estranho, mas se você falar que um judeu precisa ser salvo, ele ri da sua cara. Ele fala assim, eu? Como diz o pastor Luizinho, você quer ensinar o padre a rezar a missa? A escola que você está estudando, eu já dei aula. Os Deus vai falar assim para a gente. Meu filho, se eu te contar a minha história debaixo de um pé de amora, você chora. Irmão, o judeu, ele tem essa prepotência no que tange a salvação. Ele acha que por ser judeu, ele já é salvo. Ele já nasceu salvo. Não nasceu salvo, não. A Bíblia diz pelo apóstolo Paulo, que era o principal dos judeus, que não há mais judeu, não há mais grego, não há mais etnia que é definida por ser salvos. Para ser salvo precisa crer em Jesus Cristo. Você pode ser da linhagem araônica de Arão. Se você não crê em Jesus, você não sobe. Irmãos, a salvação só se dá exclusivamente por Jesus. Tiago, mas no Antigo Testamento não tinha Jesus? Tinha. Quem disse que não? Jesus sempre esteve. Primeiro que ele é desde o princípio. O princípio estava com Deus. O verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, antes dos judeus, Jesus já existia. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Como não ter Jesus no Antigo Testamento? Só que antes, eles eram salvos por Jesus, que viria. Hoje nós somos salvos pelo Cristo que já veio e brevemente voltará. Então o que Tiago está dizendo? Está confrontando os judeus. Não adianta conhecer a lei de Moisés, ficar ouvindo e não colocar em prática. E como colocar em prática a lei? Crendo que a lei revela o nosso pecado e que só podemos sair da condenação que a própria lei diz através de um tutor, um aio, o que a Bíblia chama lá em Romanos 7, Paulo, de pedagogo, ou seja, Jesus é o cumprimento de toda a lei. Então nós não podemos apenas ouvir, mas também praticar. Não basta conhecer as Escrituras, tem que colocá-la em prática. Tem gente que tem facilidade de decorar versículos, e é lindo isso, preserve isso, isso é um dom. Histórias da Bíblia, textos, personagens bíblicos, a geografia bíblica, anos, datas. Mas, meu irmão, mais precioso do que decorar é colocar nos momentos devidos e certos aquilo que se decorou em prática. Quando você, antes da palavra, não somente ouvintes, enganado por nós, tem que ser louco para crer numa verdade dessa, senão por meio da fé. Não faz sentido alguém crer na obra da cruz sem a fé que o faz e o permite. Difícil, é impossível, só se torna possível pela possibilidade que nós temos hoje, por meio do Espírito Santo, e a fé que é gerada em nós, porque Ele é o autor, Ele que dá a fé, e Ele que também consuma a fé. Porque se não fosse por isso,
nós não daríamos conta. Nós não creríamos, irmãos. Porque se alguém... A gente se assemelha a esse homem, a essa mulher. Olhou no espelho, mas daqui a pouco tem que olhar de novo. Não é alguém convicto, que anda sobre convicção e certeza. E por isso que a fé... E ele diz assim, a religião pura, de verdade, isso aqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Olha o que Tiago está chamando de verdadeira religião. É amar o próximo. Era tudo que grande parte do judeu não fazia. Eles diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas, mas não ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos entender que é tão importante, tanto quanto ir ao culto, ser generoso, ser piedoso, ser caridoso. Não para merecer a salvação, porque você não merece, mas já recebeu. E porque você recebeu a salvação, você pratica as boas obras. Ele diz, e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, seja santo. Vocês entenderam isso? Seja santo. Nós aprendemos que é melhor praticar do que apenas só ouvir. O ideal é ouvir e praticar. Aprender e colocar em prática. Ser profundo e exercer, conhecer e repartir. É para isso que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos porque em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus nós somos perdoados e justificados pela lei perfeita. Jesus não burlou a lei, ele cumpriu. Jesus não abriu mão da lei, ele foi até o fim. A lei dizia que quem peca deve morrer. Jesus, não tendo pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Pela lei, nós somos absolvidos da lei, porque a lei diz sobre a morte do cordeiro, que era necessário ser oferecido pelo pecador, e anualmente pelo sacerdote. A mesma lei, em Cristo Jesus, foi cumprida, porque o cordeiro pascal tirou o pecado do mundo. Senhor, por isso nós temos a redenção, somos devolvidos à reconciliação com Deus o Pai, somos justificados, fomos declarados justos. Obrigado, Senhor.